Carolina estacionou o carro em frente à sua casa, sentindo o peso do dia nos ombros. Era mais uma noite solitária, como tantas outras desde que Thor, seu fiel companheiro por mais de uma década, havia partido. A casa parecia mais fria sem ele, sem o som de suas patas no chão de madeira ou o brilho animado em seus olhos castanhos. Como veterinária, Carolina dedicava sua vida a salvar animais, mas ironicamente sentia-se incapaz de salvar a si mesma. A perda de Thor deixara um vazio que ela tentava preencher com trabalho. Talvez seja melhor assim, pensava. Amar um animal é também carregar o peso de perdê-lo. Os dias seguiam mecânicos. Carolina evitava olhar para fotos antigas ou falar sobre Thor. Para ela, seguir em frente significava não se apegar novamente. Em seu coração, jurou não adotar outro cachorro. É muito sofrimento, dizia para si mesma. Mas o universo parecia ter outros planos. Naquela tarde fria, enquanto voltava para casa pela estrada deserta, algo no horizonte chamou sua atenção. Mal sabia Carolina que, ao parar o carro, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Carolina reduziu a velocidade do carro, fixando o olhar na silhueta à beira da estrada. Conforme se aproximava, seu coração começou a acelerar. Era um cachorro, magro e imóvel, com o pelo embaraçado e manchas de sujeira espalhadas pelo corpo. Ele parecia tão frágil que Carolina se perguntou se ainda estava vivo. Ela encostou o carro no acostamento e desligou o motor, mas permaneceu no banco por alguns segundos, hesitando. O dia havia sido exaustivo, e ela não queria se envolver em algo que parecia ser mais um problema. Eu já tenho tantas coisas para lidar, tentando se convencer a seguir em frente. Mas a imagem do cachorro abandonado mexeu com ela. Suspirando fundo, saiu do carro e se aproximou lentamente. O animal ergueu a cabeça, assustado, mas não fez menção de fugir. Ele parecia cansado demais até para se defender. Uma de suas patas traseiras estava claramente machucada, e seus olhos tinham um brilho misto de medo e esperança. Carolina ajoelhou-se a alguns metros de distância, puxando um pacote de biscoitos do bolso. Ei, pequeno, tá tudo bem? Não vou machucar você? Disse, tentando soar tranquilo. O cachorro hesitou, mas o cheiro da comida foi mais forte que o medo. Ali naquela estrada solitária, Carolina sentiu que tinha uma escolha a fazer. Seguir em frente ou mudar o destino daquele animal, e talvez o dela também. Carolina observava o cachorro com cuidado, enquanto ele avançava lentamente em direção aos biscoitos que ela deixara no chão. Ele mantinha os olhos fixos nela, pronto para recuar ao menor sinal de perigo. Seu corpo magro e tremendo mostrava não apenas fome, mas também o peso de uma vida difícil. Calma, não vou machucar você, Carolina murmurou suavemente, tentando transmitir calma. Ela sabia que para conquistar sua confiança, precisava de paciência. A cada passo dele, seu coração parecia acelerar. Apesar de sua determinação inicial de não se envolver, algo naquela criatura despertava nela um instinto que não conseguia ignorar. Depois de alguns minutos que pareceram horas, o cachorro finalmente alcançou os biscoitos e começou a comê-los rapidamente, como se temesse que fossem tirados dele. Carolina aproveitou o momento e tentou se aproximar. Ele deu um passo para trás, desconfiado, mas não fugiu. Com movimentos lentos, ela pegou uma manta do carro e a estendeu sobre ele. O cachorro resistiu, mas estava fraco demais para lutar. Colocando cuidadosamente no banco de trás, Carolina percebeu que não era apenas um resgate. Era o início de uma jornada que ela não sabia que precisava. O caminho para casa foi silencioso, exceto pelo som suave da respiração pesada do cachorro no banco de trás. Carolina olhava pelo retrovisor, preocupada. Ele estava deitado, a cabeça repousando sobre as patas, como se finalmente tivesse se permitido descansar. Chegando à sua clínica, Carolina levou o animal para uma sala de atendimento. Era difícil conter as emoções ao examinar o estado do cachorro. A pata traseira estava infeccionada, o pelo cheio de parasitas e ele parecia extremamente desnutrido. A sobrevivência dele dependia de cuidados intensivos. Você tem sorte de estar vivo, disse ela, tentando disfarçar o nó na garganta enquanto limpava as feridas. Ele observava com olhos que refletiam tanto dor quanto gratidão, algo que Carolina não conseguia ignorar. Após uma noite inteira de cuidados, ela decidiu que ele precisava de um nome. Luz, ela sussurrou enquanto acariciava a cabeça dele. Porque mesmo na escuridão, você encontrou um jeito de brilhar. Carolina sabia que estava assumindo um compromisso enorme. Os custos dos tratamentos seriam altos e o tempo de recuperação longo.
Mas algo naquele olhar lhe dizia que Luz não era apenas mais um paciente. Ele era uma chance de recomeçar, tanto para ele quanto para ela. Os primeiros dias de recuperação de Luz foram desafiadores. Ele recusava comida sólida e só aceitava pequenas porções de caldo que Carolina preparava com cuidado. A infecção na pata mostrava sinais lentos de melhora, mas exigia trocas constantes de curativos e doses regulares de medicamentos. Luz não era apenas fisicamente debilitado, ele carregava traumas profundos. Sempre que Carolina tentava acariciá-lo, ele se encolhia, como se esperasse ser machucado. Para ela, aquilo era como um reflexo da própria resistência emocional que desenvolvera após a perda de Thor. Ambos estavam quebrados, tentando se curar. Com o passar das semanas, pequenos progressos começaram a surgir. Luz começou a balançar o rabo ao vê-la e às vezes a segui-la pela clínica. Carolina sentia um calor inexplicável em cada avanço. Era como se, ao ajudar Luz, estivesse reconstruindo partes de si mesma que acreditava estarem perdidas para sempre. Uma noite, enquanto Carolina trabalhava até tarde, Luz se aproximou e colocou a cabeça em seu colo. Ela ficou imóvel por um momento, surpresa. Depois, acariciou suavemente suas orelhas. "Você está confiando em mim, não é?" murmurou. Ele respondeu com um olhar que parecia dizer, "Sim." Esse simples gesto foi um marco na recuperação de ambos. Carolina percebeu que Luz não era apenas um cão resgatado. Ele era uma lição viva de superação. E juntos, estavam descobrindo que a força para seguir em frente podia nascer das conexões mais improváveis. O inverno estava se aproximando e Carolina, embora ainda lidasse com o vazio deixado por Thor, já não podia imaginar sua vida sem Luz. O cão, agora com um pelo mais saudável e os olhos mais vivos, seguia por toda a clínica, como se estivesse guardando cada passo seu. Eles se tornaram uma dupla inseparável, e ela sentia que ele tinha se tornado seu maior apoio emocional. Foi numa noite particularmente tempestiva que a verdadeira prova de confiança entre eles aconteceu. Carolina havia ficado até tarde no consultório, tentando resolver pendências de trabalho. A chuva caía forte lá fora, e o vento rugia, trazendo com ele o som de árvores sendo arrancadas da raiz. Ela estava se preparando para sair quando ouviu um barulho vindo da área externa da clínica. Luz, que até então nunca demonstrara medo das intempéries, começou a latir incessantemente. Assustada, Carolina foi até a janela e viu uma figura humana correndo entre as árvores. O medo se apoderou dela. Impossível intruso. Sem pensar, Carolina abriu a porta dos fundos. Antes que ela pudesse sequer reagir, Luz disparou na direção da figura. Ele se lançou com uma energia e determinação inesperadas, fazendo Carolina quase perder o equilíbrio. Ela gritou por ele, mas Luz estava determinada. Em um salto corajoso, ele se lançou contra a pessoa que, ao ver o cachorro, ficou paralisada de medo. A figura se revelou ser um homem em estado de confusão, sem saber o que fazer diante de Luz, que o afastou com sua presença firme. Carolina, ainda em choque, conseguiu intervir e chamar a polícia. Mas ela sabia que aquele gesto de coragem tinha sido mais do que uma reação de defesa. Luz estava protegendo de algo que nem ela mesma sabia. O incidente naquela noite foi um divisor de águas para Carolina e Luz. A polícia não encontrou nada de alarmante com o homem, que parecia estar perdido e em estado de confusão, mas a sensação de vulnerabilidade foi real. Carolina não sabia se poderia ter se protegido sozinha, mas sabia que Luz havia salvado, não com a força, mas com a lealdade silenciosa que lhe demonstrara. Na manhã seguinte, enquanto fazia a limpeza da clínica, Carolina percebeu algo profundo. Luz, ao seu lado, parecia mais calmo do que nunca. Ele a observava com um olhar tranquilo, como se soubesse que ambos haviam atravessado uma barreira emocional, uma jornada de proteção e confiança mútua. Ela sorriu ao vê-lo sentado ao seu lado, com a cabeça levemente inclinada. "Você me entende, não é?" disse ela, acariciando. Luz respondeu com uma leve movimentação do rabo, como se concordasse. Para Carolina, aquilo foi o maior presente. Luz não era mais apenas um cachorro resgatado. Ele se tornara um espelho de sua própria recuperação emocional. Ela refletiu sobre o quanto o ato de resgatar um animal podia ser transformador. No início, pensava que estava apenas ajudando Luz, mas o que realmente acontecia era uma cura mútua. Ele lhe ensinara que, mesmo nos momentos mais difíceis, existia a possibilidade de recomeçar, de confiar novamente, de amar sem medo. A vida de Carolina não seria mais a mesma, e
E agora, ela sabia que a presença de Luz era o que ela precisava para seguir em frente. O mês de dezembro trouxe consigo uma sensação de renovação. A clínica estava mais movimentada do que nunca, e Luz se tornara um membro querido da comunidade local. Com o tempo, ele passou a fazer parte da rotina dos pacientes, que pediam para vê-lo sempre que iam buscar algum atendimento. Carolina começou a perceber que o cachorro, com seu jeito acolhedor e calma contagiante, estava não apenas curando ela, mas também aqueles ao seu redor. E numa manhã tranquila, Carolina se encontrou com um cliente regular, um homem idoso chamado Sr. Augusto, que havia perdido sua esposa recentemente. Ele estava sentado na sala de espera com um olhar distante até que Luz entrou e se aproximou com seu passo leve. O homem, que até então parecia distante e abatido, estendeu a mão e, com um sorriso tênue, acariciou a cabeça de Luz. Algo parecia ter mudado naquele instante. O olhar de Sr. Augusto se suavizou, e pela primeira vez em semanas, ele falou sobre sua esposa com um tom mais leve, mais presente. Carolina observou silenciosamente, percebendo a força curativa de Luz não apenas sobre ela, mas sobre os outros. O simples gesto de um cão que se importava, que oferecia sem esperar nada em troca, tinha o poder de tocar corações de formas que ela jamais imaginaria. Enquanto o ano se aproximava do fim, Carolina se sentou com Luz no sofá da clínica, refletindo sobre como a vida, mesmo nas suas reviravoltas mais dolorosas, tinha o poder de trazer recomeços. E com Luz ao seu lado, ela sabia que estava pronta para qualquer desafio que viesse. Os meses seguintes foram transformadores para ambos. A relação entre Carolina e Luz crescia a cada dia, e eles se tornaram inseparáveis. Luz, uma vez tímido e desconfiado, agora era um animal confiante e alegre, acompanhando Carolina em todos os momentos da clínica. Ele havia se tornado não apenas um companheiro, mas uma verdadeira fonte de energia positiva para todos ao seu redor. No entanto, havia algo em seu passado que sempre ficou no ar. Luz nunca falava de onde viera, ou como tinha sido tratado antes de ser resgatado. Carolina sabia que ele ainda carregava traumas, mas a confiança que ele depositava nela a fazia acreditar que juntos poderiam superar qualquer coisa. Foi numa manhã de sábado, durante uma caminhada pelo parque, que algo inesperado aconteceu. Luz parou de repente, fixando o olhar em um ponto distante. Carolina olhou ao redor, mas não viu nada que chamasse a atenção. Foi então que percebeu. Luz estava diante de um abrigo de animais, o mesmo tipo de local onde ele provavelmente havia sido deixado. Ela se agachou ao lado dele, acariciando sua cabeça. Eu sei, Luz. Eu sei que esse lugar é parte do seu passado, mas você não está mais lá. Agora, você tem um lar. Luz olhou para ela, os olhos cheios de uma compreensão silenciosa, como se dissesse, eu sei, mas nunca vou esquecer de onde vim, e por isso sou grato pelo que tenho agora. Aquele momento selou ainda mais o vínculo entre eles. Carolina percebeu que a cura de Luz não era apenas sobre cuidados físicos, era sobre mostrar a ele que ele tinha um futuro cheio de amor e pertencimento. O ano de 2025 começou com um novo brilho na vida de Carolina e Luz. A clínica estava prosperando, e o vínculo entre ela e o cachorro era mais forte do que nunca. Carolina não apenas cuidava de sua saúde física, mas também se tornara uma defensora incansável do bem-estar dos animais. Luz, com seu comportamento calmo e carinhoso, era um símbolo de esperança, e juntos eles ajudavam a promover a importância da adoção responsável. Carolina, que antes temia se permitir amar e se conectar novamente, agora entendia que ao abrir seu coração para a Luz, ela estava se permitindo viver de novo. O que começou como um resgate se transformou em uma parceria de cura mútua. Ela percebeu que ele, mesmo sem palavras, lhe ensinara a valorizar o presente e acreditar em novos começos. Certa manhã, enquanto caminhavam pela rua, Carolina se deparou com uma jovem mãe que estava angustiada porque seu filho tinha se perdido. O pânico no rosto da mulher era evidente, e seu filho parecia ter desaparecido em meio à multidão. Instintivamente, Carolina e Luz começaram a procurar pela área, e após algum tempo, Luz, com sua faro aguçado, encontrou o menino. Ele estava escondido atrás de uma árvore, assustado, mas ileso. A mãe, ao ver seu filho são e salvo, se ajoelhou e abraçou Luz. Obrigado. Eu nunca imaginei que um cachorro pudesse fazer isso, disse ela emocionada. Carolina sorriu, olhando para a Luz. Ele tem o poder de salvar vidas, assim como me salvou. Agora, a vida deles não era mais uma história de resgates.
Era uma história de impacto, de novos começos e de uma amizade eterna que faria diferença na vida de muitos. E juntos eles estavam prontos para enfrentar todos os dias que viriam.